Agora tem áudio, né? Fala, meus amigos, sejam bem-vindos. O áudio estava bloqueado aqui. Dê o feedback aqui, por gentileza, para mim no chat, se o áudio está ok. Se a minha tela está compartilhando resolução de questões, a fotinha aqui. Primeiro, vamos resolver as questões, as 10 questões postadas aqui nos stories do Instagram. Muita gente ficou com dúvida, então vale a pena a gente recapitular e revisar vários outros conteúdos, tudo bem? Então dá o feedback para mim aqui no chat. Deixa eu ligar aqui no Instagram, que o pessoal lembra somente quando tá no Instagram. Ligando aqui no Instagram também para chamar o pessoal. Sejam muito bem-vindos. Fala, meus amigos! Muito boa noite a todos. Já estou ao vivo no YouTube aqui com o pessoal. Já temos algumas pessoas aqui online. Diego tá aqui, Gabriel Campos, Reginaldo Júnior. Está sempre aí, né, meus amigos? Boa noite. Boa noite a todos. Flávio, como que eu faço para participar da live? Para ter contato visual com a minha tela? Vai lá no link da bio da descrição, tá? Do Instagram e visualizem comigo a tela. Vamos fazer resolução de várias questões. É isso que você vai fazer no grande dia, né? No concurso público. E recapitulando também que o tema da redação da PEMERGE, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi sobre o uso das câmeras, né? Sobre o uso das câmeras na atividade policial. Então vale bastante a pena, ó. Vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Tinha uma redação modelo dentro da plataforma. Com este tema. Qual tema, Flávio? O uso das câmeras na atividade policial militar. Deixa eu mostrar para vocês. Redação do zero. Atualmente a plataforma com 62 videoaulas tem correções detalhadas, tem videoaulas de mostrando como confeccionar uma redação a partir do zero. Ah, Flávio, mas a gente está aqui na live para resolver questões. Perfeito, só recapitulando aqui para vocês, só mostrando bem rapidinho, ó. Redações modelos, olha que legal. Redações modelos, então tinha uma redação aqui para vocês, ó. Cadê? Redações modelos. Entra aqui, ó. Na parte de arquivos, tinha uma redação com esse tema, câmeras. Uso das câmeras na atividade policial. Então tá aqui, ó, o modelinho pronto para vocês compreenderem a estrutura, a organização do texto dissertativo e argumentativo. Então foi o tema da redação da PEMERGE. Tudo bem? Pessoal que está aqui no Instagram, vão para o YouTube que está bem melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Excelente. O pessoal tá tudo aqui. Vamos para o PDF. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a plataforma, né? Flávio, gostaria de compreender, gostaria de ver o que tem dentro da plataforma do Português do Zero. Então, este é o momento. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Atualmente, com 150 videoaulas, aí o aluno, a primeira pergunta que o aluno faz, Flávio, eu tenho que assistir a 150 videoaulas para ficar bom no português? Claro que não, tá? Às vezes, muito antes disso daqui, você consegue compreender o conteúdo, principalmente aqueles que mais caem, tudo bem? Então, não necessariamente você precisa de assistir a 150 videoaulas. Deixa eu ver no chat aqui, ó. Boa noite, turma. Gabriel Henrique, Diego Batista, Deus te abençoe. Amém, meu amigo, você também. O som está baixo? Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês. Ver se melhorou um pouco. O som está baixo? Está baixo para todo mundo ou não? Rejane falou que o som está baixo. Eu acho que é do seu notebook, né? Não? No YouTube aqui eu acho que tá beleza. Deixa eu ver aqui, ó. No YouTube eu acho que tá beleza, quer ver? Mandem no chat. Aqui, ó. No YouTube aqui, tá beleza? Às vezes, Regiane, é do seu próprio computador. Vê se aumenta um pouquinho aí, ó. Marina, Pedro, seja bem-vinda, Marina. Vamos fazer resolução de questões hoje. Quantas questões? 10 questões. E sempre, para quem já participou das minhas lives, sabe que eu estou recapitulando. Ao longo das lives, a gente vai recapitulando vários assuntos, vários conteúdos. Então, a gente vai ver aqui o básico da morfologia, o que é a morfologia, as classes de palavras. Depois, a gente vai ver a parte de sintaxe também. Então, a gente vai tentar recapitular o máximo de assunto possível, tá? Então, entrando aqui, por exemplo, na plataforma do Português do Zero, atualmente com 150 videoaulas, reforçando novamente a mensagem que não necessariamente você precisa de assistir a 150 videoaulas. Todas as videoaulas têm PDF que acompanha a teoria junto com resolução de questões. A primeira aula da plataforma já tem resolução de questões, ó. Então é uma plataforma baseada na resolução de questões. São centenas de questões resolvidas por vídeo, tá, meus amigos? Aqui, ó, morfologia compreendida nas classes de palavras, substantivos, adjetivos, pronomes, conjunções, interjeições, pronomes substantivos, pronomes adjetivos, que cai bastante. Mas o que, Flávio? Conjunções, interjeições, tempos verbais, semântica. O que estuda semântica? Semântica estuda a significação das palavras. Sinônimos, antônimos, parônimos, palavras homônimas, né? Os homônimos perfeitos, os homônimos homógrafos, os homônimos homófonos,
polissemia. Flávio, qual que é a diferença de polissemia e palavras homônimas perfeitas? A gente falou sobre isso na última live, lembra? Sintaxe, parte 1, frase, oração e período. Trouxe uma questãozinha aqui para vocês nos stories, né? Qual que é a diferença aí de quantas orações havia no período? Era só contar a quantidade de verbos. Era somente isso, tá, meus amigos? Somente contar a quantidade de verbos que a gente sabe quantas orações há no período. Deixa eu ver aqui, ó. O áudio está um pouco abafado, será? É o investimento que eu fiz, Matheus Henrique. Obrigado, meu amigo, pelo retorno. Vê se melhorou. Vê se o áudio melhorou. Segunda pessoa que falou do áudio aí, ó. Às vezes a gente ajusta aqui e arruma, tá? Eu entrei aqui no YouTube, tava perfeito, tava tranquilo. Então vamos conversando aí no chat. Qual assunto que vocês gostariam? Manda pra mim aqui no chat quantas questões vocês acertaram nos stories. Quantas questões vocês acertaram nos stories? Foram 10 questões, né? Envolvendo o assunto de morfologia, sintaxe, entre outras. Estilística também, né? Que estuda as figuras de linguagem. Quantas questões vocês acertaram? Comentem aqui pra mim, por favor, no chat do YouTube. Chat do YouTube. Tem quase 20 pessoas aqui comigo, presente momento. Amanhã entro em contato para renovar o português e adquirir o raciocínio lógico matemático. Hélio, só entrar em contato pelo WhatsApp. Agora está bom. Se o áudio estiver ruim, a gente ajusta aqui até ficar bom, tá? Vambora? Vamos começar? Resolvendo questões? Tá todo mundo aí já? Todo mundo pronto para gabaritar as questões? Flávio, eu consegui, ó, 8 de 10, 10 de 10. Flávio, eu acertei as 10 questões, eu preciso de assistir a live com certeza, porque ao longo dessa live eu vou recapitular vários outros assuntos, tá? Então eu não vou me restringir apenas às questões da live, vou recapitular vários assuntos, sintaxe, morfologia, estilística, a gente vai ver algumas figuras de linguagem, pelo menos as principais. Tomando um cafezinho aqui, porque hoje a live é... Dei mole no processo de substantivação. É pra errar. O ambiente aqui é pra errar mesmo. Errar aqui pra não errar na prova, tá, ô Reginaldo Júnior? Você não erra mais. Garanto que você não erra mais. Pessoal falando que o áudio agora tá ok. Então vambora. Vambora. Pessoal do Instagram, é só entrar no link da bio. No link da bio vocês conseguem acompanhar comigo diretamente no YouTube. Tá? Vambora então? 9 de 10, pessoal, tudo praticamente gabaritou lá. Cadê as pessoas que não acertaram nenhuma? Acertaram 2, 3. Aposto que nem tá aqui na live, hein? Tem que vir, tem que compartilhar a live. Aproveitem e compartilhem a live com os seus amigos. Compartilha com o pessoal aí. Tudo bem, gente? Vamos lá? Responde para mim no chat, por gentileza, se você é aluno ou não é aluno da plataforma do Português do Zero. Número 1, sou aluno. Número 2, não sou aluno. Responda no chat para mim, por gentileza, se você é aluno, número 1, se você não é aluno, número 2, tá? Número 2 para quem não é aluno. Para eu remodular, para eu ir modulando aqui a aula conforme as dificuldades de vocês, tá? Lembrando que o chat é para interação mesmo. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor. O que vocês acham? O que vocês acham da gente já começar resolvendo algumas... Número 1, Pedro Gabriel, aluno. Gabriel Henrique, aluno também. A maioria é aluno, né? A maioria é aluno. É aluno. Gente, o que eu tive de mensagem no Instagram, Thalita, aluno também, Matheus Henrique, aluno. Maioria é aluno, né? O que eu tive de mensagens no meu Instagram, quanto a essas 10 questões que eu postei, não foi brincadeira não, muita gente, tá? Transitividade verbal, Gabriel Amorim falando que não é aluno. Brian, Luciana Paz, João Vitor, a grande parte é aluno, né? Grande parte é aluno. Beleza, vamos lá então? Deixa eu pegar aqui. Mãos à obra. Lembrando que mãos à obra é craseado, tá? Mãos à obra. Obra é feminino. Locução. Vamos lá então? Dei mole nessa primeira. Por que deu mole? Vamos recapitular, tá, gente? A gente não vai simplesmente resolver as questões. Te garanto que a pessoa que acertou 10 de 10 nessas questões, assistindo essa live, vai recapitular muitos outros assuntos. Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos começar aqui, ó. O melhor, Nayara Marra. Tamo junto, obrigado. Excelente, vamos embora. Acompanhe comigo lá pelo YouTube, que tá bem melhor. Vamos lá, então? Palavra combate é formada por derivação. Quais são os processos de formação de palavras? Flávio, qual que é a relevância desse tema aqui para o concurso público? De grande relevância, é um assunto que cai bastante. Então, são os processos de formação das palavras. Qual que é? Vamos recapitular tudo isso daqui? A palavra combate, ó, já estamos aqui refazendo os exercícios, tá? A palavra combate é formada por derivação. Quais são os tipos de derivação? Sufixal, prefixal, parassíntese, né? Parassintético ou
regressiva. No caso, seria regressiva. Flávio, por que é regressiva? Regressiva eu lembro de regredir, diminuir a palavra. Por quê? Combate vem da palavra combater. Combater. Quando a gente traz ela para o combate, percebeu que a gente reduziu, a gente regrediu a palavra? Ó, combate. Combate. Qual que foi o processo aqui, então? Ó? Qual que foi o processo de derivação? Processo de derivação regressiva, tá? Porque reduziu, diminuiu a palavra. Combate vem de combater, então a gente eliminou o R. Flávio, não entendi, dá mais exemplos. Por exemplo, se eu pego para vocês a palavra, por exemplo, dançar, dançar, e a gente traz ela para dança, qual que foi o processo de derivação que ocorreu aqui? Novamente, derivação regressiva, porque eu eliminei o R. Dança vem de dançar. Então, aqui foi o mesmo fenômeno, o mesmo processo de derivação. Flávio, qual que é o processo de derivação sufixal mesmo? Vamos revisar todas essas aqui, ó. Sufixal, a gente sabe que a gente acrescenta um afixo à palavra, à frente, né? Sufixo fica à frente. Por exemplo, feliz. Felizmente. O que ocorreu aqui? A palavra feliz, eu acrescentei um afixo, no caso, um sufixo, né? Lembrando que afixo são os prefixos ou sufixos, tudo bem? Então, afixo são os prefixos ou sufixos. No caso aqui, eu acrescentei um sufixo à palavra. Então, esse processo aqui de derivação é o sufixal, tudo bem? Recapitulando. Flávio, o prefixal? Adiciona um prefixo à palavra. Se eu falar para vocês aqui, ó, o seguinte, feliz. O que eu fiz? Adicionei um prefixo à palavra feliz. Então, o que ocorreu? Processo de derivação prefixal. Tudo bem? Processo aqui, sufixal. Sufixal. Tudo bem? Sufixação, né? E aqui embaixo, prefixação. Por que, Flávio? Porque eu acrescentei um prefixo. Prefixação. Flávio, e parassíntese, né? Ou parassintética? A parassintética é quando a gente adiciona, no caso, um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Quando a gente tira o prefixo ou o sufixo, a palavra não existe. Por exemplo, vamos aqui, ó, trabalhar com exemplos que fica mais fácil, né? Entardecer. Por exemplo, entardecer. O que ocorreu aqui? Eu adicionei um prefixo, o em, porque vem da palavra tarde. Tudo bem? Olha lá, vem da palavra tarde. E ser, eu adicionei um sufixo à palavra. Quando eu adiciono um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, muita atenção, tá? Porque tem diferença na derivação prefixal-sufixal. Na derivação prefixal-sufixal, quando eu retiro o prefixo ou sufixo, a palavra mantém o seu significado. Já no processo de derivação regressiva, eu não posso tirar nem o prefixo nem o sufixo, porque se eu fizer isso, eu tiro o significado da palavra. Por exemplo, existe a palavra entarde? Não. Existe a palavra tardecer? Não. O que existe é a palavra entardecer, tudo bem? Então, o processo de derivação parassintética é esse. Flávio, mais um exemplo. Envelhecer. Envelhecer vem de que palavra? De velho, né? Velho. O que eu fiz? Eu adicionei um prefixo a essa palavra, o em, e um sufixo logo à frente, ecer. Tudo bem? Quando eu tiro o prefixo ou sufixo, ela perde o sentido. Então, esse daqui é um processo de derivação parassintética. Tudo bem isso daqui? Recapitulando todos os tipos aqui de derivação. Prefixal, sufixal, parassintética e regressiva. Até aqui tá tranquilo? Dá um ok para mim no chat, por gentileza. Pessoal que tá no Instagram aqui, só para ir para o YouTube que tá melhor. Travou a língua, né? Vamos para o YouTube que está bem melhor, compartilhando minha tela com vocês. Tudo bem até aqui ou não? Dei mole nessa primeira, errei algumas questões, mas iniciei o curso semana passada. Se Deus quiser, daqui uns dias vai ser 10 de 10. Thalita, pode ter certeza, pode ter certeza. Dedicando 2 horas todos os dias. Ah, Fábio, mas eu tenho que dedicar 2 horas todos os dias até a data da prova? Não, 2 horas todos os dias por 40 dias você consegue ver praticamente todo o conteúdo da plataforma. Então o objetivo é esse, é a quarentena Português do Zero. Fala, vou entrar hoje para o Português do Zero e vou dedicar 2 horas todos os dias. Meu amigo, então até 40 dias você consegue ver
se não todo o conteúdo. Você vai ver grande parte do conteúdo, tá? Pelo menos o que mais importa, o que mais cai nas provas. Outra coisa relevante. O aluno me pergunta, Flávio, eu tenho que assistir a 150 videoaulas para eu ficar bom no português? Não, você pode ficar bom muito antes, tá? Porque lá, por exemplo, no módulo de morfologia, eu começo pela morfologia. Morfologia estuda as classes de palavras. Eu já faço alusão à sintaxe, então eu vou recapitulando vários outros assuntos. Então você não precisa de necessariamente assistir a 150 videoaulas da plataforma, tá? Até aqui tá ok. Pessoal, deu tudo ok? Fiz questões com emudecer. Isso, também, olha lá, ó. Emudecer. Perfeito, é isso também. Tudo bem? Até aqui tá tranquilo, né? Revisamos, então, recapitulando os processos de derivação prefixal, sufixal e regressiva, tá? Próximo item 2. O badalar dos sinos animou-a debilmente. Segunda questão que eu postei nos stories. Então, envolvendo a parte de morfologia. Lembrando que a morfologia estuda as classes de palavras. Quais são as 10 classes de palavras? São 10 classes de palavras, tá, gente? Por onde que eu inicio o português? Eu estou perdido, não sei por onde iniciar. Começa pela morfologia. Morfologia estuda as classes de palavras. Então você vai lá começar com substantivos, adjetivos, pronomes, interjeições, conjunções, advérbios, preposições. Então o primeiro passo a ser dado no português é pela morfologia. Comece com as 10 classes de palavras. Flávio, e depois? Depois você vai para a semântica. Depois você vai para a sintaxe, tudo bem? Segue esse passo a passo que dificilmente você não compreende esse conteúdo. Fiz com A. Vamos lá? O badalar dos sinos animou-a debilmente. Morfologia. Então, perguntei sobre as classes de palavras. Os termos destacados são, respectivamente, substantivos, verbos, substantivos ou verbo. Flávio, por que isso daqui não é verbo? Porque ele ocorreu o processo de substantivação. Então, se, né, lá na sua banca, isso daqui cai com bastante frequência. A banca deixa um termo em negrito e pergunta qual que é a classe gramatical. Neste caso aqui é um substantivo. Ah, Flávio, mas badalar não é verbo? Sim, mas ocorreu o processo de substantivação. Quando a gente coloca um artigo definido, neste caso aqui, diante de um verbo, ou diante de um pronome, ou diante de um adjetivo, que muita gente erra, tá? Ocorreu o processo de substantivação. Se ocorrer o processo de substantivação, automaticamente ela vai ser um verbo? Não, ela deixou de ser verbo. Ela não é um verbo, se tornou um substantivo. Tudo bem? Então, o badalar dos sinos, badalar neste caso aqui é um substantivo, porque ocorreu o processo de substantivação. E debilmente? Debilmente indica, né, o modo, né, é um advérbio. Tudo bem, gente? O mente aqui, ó, o finalzinho mente, isso daqui é um advérbio. O objetivo do advérbio é, às vezes, né, aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade, advérbio de modo, de causa, de dúvida, de negação. Tem vários tipos de advérbio. Debilmente é um advérbio. Então, qual que vai ser a nossa resposta aqui? Substantivo e advérbio. Tudo bem? Lembrando que o advérbio ele pode se ligar ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Flávio, como assim? O advérbio ele pode se ligar ao próprio advérbio, ao adjetivo ou ao verbo. Tudo bem? Fiz questões muito bom lá, ó. Badalar é derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É quando a gente troca a classe de palavra. Então, badalar por si só é um verbo, só que a depender do contexto, ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Gente, português é uma disciplina contextual. Tudo tem relação com contexto, tá? Vocês vão ver aqui na prática que tudo é contexto. Ah, Flávio, badalar vai ser sempre verbo? Não. Tá? Ah, o adjetivo lindo vai ser sempre um adjetivo? Não, ele pode ser um substantivo também, Flávio. Dê exemplos, dê exemplos. Por exemplo, aqui, ó, o lindo chegou. Ó, vou entrar neste momento na parte de análise sintática. É assim que é feito, né? Estruturada a plataforma. Lá em morfologia eu já remeto à análise sintática. Então, o lindo chegou. Percebam, aí a sua banca pegou e grifou. O termo destacado é morfologicamente classificado como um substantivo, letra B, adjetivo, letra C, advérbio, vou escrever aqui, né, bonitinho para vocês, adjetivo, letra D de dado, preposição. E aí, qual vocês marcariam? Qual vocês marcariam? Errei por essa derivação imprópria. Qual vocês marcariam? Se a sua banca... Substantivo, Matheus Alves falou que é substantivo. Exatamente, é um substantivo. Ah, Flávio, mas lindo não é utilizado para caracterizar? Sim, só que neste caso aqui, ele foi substantivado. Olha o artigo diante do termo lindo. Então,
ocorreu o processo de, o Matheus até falou, de derivação imprópria. Então, lindo, por mais que seja um adjetivo, a depender do contexto, neste caso aqui é um substantivo. Ah, Flávio, mas pode isso? Português ele é contextual. Tudo depende do contexto. Flávio, então dê exemplos que o lindo seria adjetivo. Aqui, ó. Vou apagar aqui pra gente não fazer bagunça. Dê exemplos quando o lindo vai ser adjetivo. O menino. Lindo. Dormiu. Meus amigos. E agora, se a sua banca, por exemplo, demarcasse o termo lindo e perguntasse: o termo destacado é morfologicamente classificado como substantivo, adjetivo, advérbio ou preposição? Neste caso aqui, ele é um adjetivo. Fala, por que é adjetivo? Porque ele está caracterizando quem? O menino. Então, é o menino lindo. Menino é um substantivo que a gente utiliza para nomear, não é isso? Substantivo menino. O é um artigo definido. Olha a análise morfológica que eu estou fazendo com vocês. Ó. Dormiu é um verbo. Flávio, até o verbo pode ocorrer o processo de substantivação? Sim, até o verbo pode deixar de ser verbo e aqui, ó, o badalar, que foi neste caso. Tudo bem? Letra A. Exatamente, olha lá. Substantivo, substantivo. Substantivo aqui, né? Aqui, no caso, seria um substantivo e neste outro caso aqui é um adjetivo. Tudo bem, ó? Marquei aqui, ó, adjetivo. Adjetivo. O lindo, neste caso aqui, é um adjetivo. Flávio, por que é adjetivo? Porque está caracterizando o menino, tá? E neste outro caso aqui é um substantivo. Aí o aluno fala assim, ó, Flávio, jamais imaginaria que uma mesma classe de palavra poderia assumir outras classes, né? Poderia ser classificado como outra. Intransitivo, o pessoal já está fazendo até análise sintática. Então, se eu mudar, por exemplo, olha que legal, gente, olha que legal. O português, ele é contextual, tudo depende, tudo depende. Se eu mudar, se eu perguntar para vocês aqui, ó, fizemos análise morfológica. Mudando para análise sintática, Flávio, o que é análise sintática? A análise sintática é um ramo da gramática, tá? É uma parte da gramática aqui, ó, que estuda a relação dos termos, tudo bem? O link do YouTube está na bio, ou Patrick, tá lá na bio. Vai lá na bio e entre, tá? Para você ver aqui a minha tela. Indo correr 5 km, mais tarde, mentoria de raciocínio lógico matemática. Excelente, meu amigo, excelente. Excelente. Corrida é muito bom, até para simulação do conhecimento mesmo. Respondendo o pessoal do Instagram aqui, ó. Então vamos lá. A sintaxe é uma parte da gramática que estuda a relação dos termos dentro da oração, dentro do período, tá? Sujeito, verbo intransitivo, verbo de ligação, objeto direto, objeto indireto, complemento verbal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, mais o que? Adjunto adnominal, complemento nominal versus adjunto adnominal, que muita gente tem dificuldade, não é isso? Então, a sintaxe estuda a relação dos termos dentro da oração, dentro do período, tudo bem? Já a morfologia é classificação das palavras, é basicamente isso. Às vezes está confuso para você, por quê? Se o aluno não dominar a análise morfológica, ele vai ter dúvida na análise sintática. Então, a primeira coisa no português é dominar a morfologia, tá? Morfologia. Primeiro o assunto que deve ser visto no português é a morfologia. Depois você vai para a análise sintática, senão você confunde tudo. Fala, vou começar pela análise sintática. Cuidado, a probabilidade de você não entender o conteúdo é grande. Então comece pela morfologia, que são as classes de palavras. Agora, se eu mudar, por exemplo, olha que legal, olha que legal. Se eu falar para vocês qual que é a função sintática do termo destacado na oração, aí eu falo para vocês, objeto direto. O que é objeto direto? É o complemento verbal. Objeto indireto, que também é um complemento verbal. C, sujeito. Ou letra D de dado, adjunto adnominal. Adnominal. E aí, qual vocês marcariam? Adjunto adnominal. Lindo, exerce qual função sintática? Adjunto adnominal. Sujeito acaba em 40 dias o português e o raciocínio lógico matemático juntos? Depende. Se você estudar aí 4 ou 5 horas por dia, você pode terminar as duas plataformas. Vai ter que dedicar bastante. Vai ter que estudar umas 4, 5 horas por dia. Tudo bem ou não? Ô, Gabi Nobre, depois você me manda uma mensagem no WhatsApp lá. Tá no link da Bi. Sujeito. Por que é sujeito neste caso, ó?
Na análise sintática, a gente segue um passo a passo. Flávio, qual que é o passo a passo da análise sintática? Ó, sair da análise morfológica e estou entrando na análise sintática. Para a morfologia, isso daqui é um artigo, isso daqui é um substantivo e esse daqui é um verbo. Agora, para a análise sintática, é outro ramo da gramática, tá? Outro ramo da gramática, que o termo lindo, neste caso, ele faz papel de sujeito. Flávio, como é que eu vou encontrar o sujeito da estrutura? Você vai primeiro encontrar o verbo. A análise sintática tem um passo a passo a ser seguido. Primeiro passo da análise sintática é você encontrar o verbo. Se tem verbo, tem oração. Segundo passo da análise sintática, você vai encontrar o sujeito, tá, gente? Cuidado, ó. Muita gente confunde com complemento verbal. Segundo passo é encontrar o sujeito. Terceiro passo que a gente vai encontrar o complemento verbal. E o quarto passo a gente vai encontrar o adjunto adverbial. Flávio, que bagunça, não estou entendendo nada. Calma, vamos com calma aqui, ó. Então, o Flávio falou que o passo a passo da análise sintática, primeiro encontra o verbo. Perfeito. O verbo chegou. Meus amigos, quem chega, chega, tá? Quem chega, chega. Tá. Quem é que chegou? Percebeu a primeira pergunta que eu fiz pro verbo? A primeira pergunta é para encontrar quem? O sujeito, meus amigos. Sujeito, né? Escrever direito aqui, ó. Sujeito. Então, quem é que chegou? O lindo. O lindo é o sujeito dessa oração, tá? Lindo é o sujeito dessa oração. Então, o termo destacado lindo exerce qual função sintática? A de sujeito. Porque foi a primeira pergunta que eu fiz para o verbo. Quem é que chegou? O lindo. Então, o lindo, neste caso, é o sujeito. Tudo bem? E qual o tipo de verbo que é aqui, ó? Neste caso, é um verbo intransitivo? É um verbo de ligação? É um verbo transitivo direto? É um verbo transitivo indireto? É um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Aquele que não precisa de complemento. Muita gente errou essa questão aqui nos stories. Muita gente errou essa questão. Vou trazer ela aqui para vocês de maneira detalhada, tá? Transitividade verbal tem tudo a ver com contexto. Aí o aluno, o que eu recebi de mensagem aqui no Instagram, Flávio, mas o verbo dormir, o gabarito está errado. Quem dorme, dorme, é verbo intransitivo. Depende, depende. Tudo bem? Português, transitividade verbal ou qualquer outro assunto, tudo depende do contexto. Aonde que aquele termo está inserido. Ah, Flávio, então o verbo dormir, por exemplo, pode ser verbo transitivo direto? Pode. Pode, que é o caso de uma das questões. Tudo bem? Até aqui tá tranquilo? Dá um ok para mim no chat, por gentileza. Clemer Alves, C de Cristo, excelente. Diego Batista, C também. Matheus Alves, intransitivo. Esse daqui também é verbo intransitivo. Por que é um verbo intransitivo? Porque é um verbo que tem significação completa, né? Quem dorme, dorme. O verbo dormir pode ser um verbo transitivo direto? Ah, depender do contexto? Pode. Flávio, como assim? Pode, meus amigos. Olha aqui, ó. Outro exemplo para vocês, ó. Então, a gente está aqui no exercício de morfologia fazendo revisão de análise sintática. Olha a riqueza do conteúdo, ó. O menino, olha que legal, ó. O menino dormiu um sono pesado. Pesado. E se eu trocar para vocês, olha que legal. Deixa eu apagar aqui, ó. Pessoal, tudo dando ok, excelente. É isso mesmo, bora participar aí. Bora participar. Ó, e se eu falar o seguinte, a menina, o menina é ótimo, né? Deixa o menina. Qual o desvio que tá aqui? Vou perguntar para vocês, tá? Calma. Ah, Flávio, tá errado, calma. Dormiu. E agora, meus amigos, agora azedou. Flávio, como assim? Não entendi. Calma, eu nem expliquei. O menino dormiu. Primeiro passo da análise sintática, encontre quem? O verbo. Vamos destacar todos os verbos dessas estruturas aqui? A menina dormiu. Ou menina, né? Qual que é o desvio aqui? Desvio de concordância nominal. Então, teria que ser o A, né? A menina dormiu rapidamente, tá? Eu ia perguntar qual que é o desvio. Desvio de concordância, de regência verbal, regência nominal. No caso aqui seria de concordância nominal. A menina dormiu rapidamente. Esses dois verbos destacados aqui, ó, dormiu e dormiu e dormiu. Flávio, mas é o mesmo verbo, dormir é verbo intransitivo. Foi isso. Um monte de gente mandou mensagem para mim no Instagram. Flávio, mas dormir é verbo. Ele tem significação completa. Concordo com você, meus amigos. Mas depende do contexto. Português, depois que você analisa, né, sabe lidar com essa disciplina, fica fácil, porque o português ele é uma disciplina contextual. Primeiro caso, já falei para vocês, é um verbo intransitivo. Segundo caso, Flávio, que tipo de verbo que é esse? É um verbo intransitivo? É um verbo transitivo direto? É um verbo transitivo, verbo de ligação? Neste caso, ó, o menino dormiu um sono pesado. Um sono pesado, meus amigos, é o objeto direto. E o objeto direto a gente sabe que é um complemento verbal. Então esse daqui é um verbo transitivo direto. Flávio, sério? Sério. Porque o que ele dormiu? Um sono pesado.
Então, neste contexto, ele é um verbo transitivo direto. Cuidado, tá? Flávio, e por último, a menina dormiu rapidamente. Opa, rapidamente indica uma circunstância. O que indica circunstância para análise morfológica já tem nome, meus amigos. É o advérbio. Já para análise sintática é o adjunto adverbial. Flávio, não entendi nada que você falou. Vamos lá. A menina dormiu rapidamente. Quem dorme, neste contexto, nesse caso, dorme. Quem dorme, dorme. Rapidamente foi o modo como ela dormiu. E quando a gente indica circunstâncias de modo, tempo, lugar, né, dormiu à noite, rapidamente, dormiu lentamente, tudo isso daqui tem nome para análise sintática, é o adjunto adverbial, porque indica circunstância, tá? De modo. Para análise morfológica, é o advérbio. Ah, Flá, mas é a mesma coisa, tudo bem? A morfologia chama ele de advérbio, porque ele indica uma circunstância de modo. Já a análise sintática chama ele de adjunto adverbial, tá? A função é a mesma, indica circunstância. Tudo bem ou não? Então percebeu que o mesmo verbo, ele pode ser verbo intransitivo, pode ser verbo transitivo direto, ou pode ser verbo intransitivo neste caso. Pegaram aqui ou não? Dá um ok para mim, por gentileza, no chat. Então, Flávio, o mesmo verbo, ele pode ser verbo intransitivo, pode ser verbo transitivo direto, pode ser verbo transitivo indireto? Sim. Pode. Pessoal do Instagram aqui, fala meu povo. Bora pro YouTube. Aulinha de português. Tudo bem ou não? Dá um ok pra mim, por gentileza, no chat. Ah, Flávio, então transitividade verbal é contexto, como tudo no português. Como tudo no português. Vou avançar, hein? Vou avançar, qualquer coisa vocês falam aí. Tranquilo? Gente, foi isso, tá? Resolvemos muitas questões aqui com vocês, recapitulamos muitos assuntos. Às vezes o aluno que acompanha as lives aqui, né, sempre quando eu coloco, tá dominando muitos conteúdos. Então os assuntos aqui da plataforma, tá tranquilo ou não? Responda no chat para mim, por gentileza, se entenderam. Flávio, como que é estruturada a plataforma? Plataforma completa com mais de 150 videoaulas, não precisa de assistir todas as aulas necessariamente para você dominar esse conteúdo. Tá? Morfologia tem 18 videoaulas de morfologia, comece sempre pela morfologia, tudo bem? Depois vai para análise sintática. No caso aqui a semântica. O que estuda a semântica? Semântica estuda a significação das palavras, denotativo, conotativo, sinônimos, antônimos, parônimos, homógrafos, polissemia, tudo isso daqui está dentro da semântica. Depois a gente avança para a sintaxe, qual a diferença de frase, oração e período, tá aqui, ó. Sujeito simples, sujeito composto, muita gente erra isso daqui, ó, sujeito determinado. É eu colocar a questão de sujeito determinado nos stories, muita gente erra, tá? Então tá aqui o calo da maioria. Depois, sujeito, tipos de predicado. Trouxe até uma questãozinha sobre tipos de predicado. Teve um aluno que me pediu. Flávio, faz sobre os tipos de predicado. Tá aqui, ó, tava aqui, ó, pra gente fazer. Outra live a gente faz, tá? A gente continua com a resolução de questões. Tudo bem? Nessa semana aí também, tranquilo ou não? Top demais. Ô, Elivelto, tem sim, ô Elivelto, tem um desconto na renovação, tá? Manda mensagem para mim no WhatsApp. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp que eu te envio o link com desconto na renovação por mais 6 meses, não é isso? Tem desconto, tá? Então vamos voltar aqui no conteúdo da plataforma. Coloquei o link aqui para vocês, não coloquei, ó? Tá aqui, tá? Live 21, Live 20 na verdade, ó. Live 20 é o cupom do desconto, tá? Eita, escrevi errado. A primeira vez que estou colocando um desconto aí para vocês. Remover. É Live 20, tá? Ó. Live 20, tudo bem? Não me arrependo de adquirir o material. Christian Wallace, obrigado, meu amigo, pelo retorno. Fico muito contente, tá? Esse feedback de vocês aí me deixam extremamente feliz. Fico muito contente. Vou colocar aqui, ó, né? O que eu tô fazendo? Tô dando uma nota aqui, né? Deixa eu aumentar. Chegar pra cá. Beleza. Tô dando uma nota aqui, ó. Então, aulas suplementares. Vamos voltar aqui, ó, nos assuntos da plataforma. Depois terminou morfologia, semântica, terminou semântica. Aí você vem aqui, primeiros passos da sintaxe, que a gente viu, né? Tipos de predicado, verbo transitivo, verbo de ligação, adjunta de nominal, adjunta adverbial, complemento nominal versus adjunta de nominal. Muita gente pergunta. Trabalho sempre nas lives também quando dá tempo. Fonética e morfologia, parte 2, acentuação, uso do if, estrutura e formação das palavras, crase. Sintaxe, parte 2, pontuação, vírgula, travessão, 2 pontos. A utilização da vírgula, né? Muita gente erra. Colocação pronominal, período simples, período composto, orações coordenadas, orações subordinadas, tem tudo, gente, tem tudo aqui na plataforma. Regência verbal, regência nominal, um assunto que muita gente erra. Aulas suplementares, os assuntos que a gente viu aqui hoje, ó, as funções morfológicas do que, funções sintáticas do pronome relativo que, uso do este, esse, aquele, vícios de linguagem, cai bastante também, orações reduzidas, fizemos uma live sobre orações reduzidas, né? Então, são assuntos mais avançados, tá?
bem avançados. Figuras de linguagem, as principais figuras de linguagem, tá aqui, ó, no PDF para vocês com questões resolvidas. Tem mais gêneros textuais simulados, tem 5 simulados aqui, ó, fiz a resolução desse aqui, né? Sugestão de cronograma, revisaço, o último revisaço, né, o penúltimo, na verdade. Aulas de raciocínio lógico matemático bônus, e aqui, ó, Flávio, para onde que ficam as suas lives? Todas as lives ficam aqui, ó, junto com esse módulo, lives ao vivo. CRASE, concordância verbal, concordância, regência verbal nominal, as funções do si, tipos textuais, regência verbal nominal, tá tudo aqui, ó. Todas as lives que eu já gravei antes estão todas aqui na plataforma do Português Zero. As 20 lives, Flávio, 20 lives, com conteúdo de 1 hora e meia, com PDF, com questões resolvidas, tá? Rafael Vieira, quantos meses o curso? 6 meses. São 6 meses de acesso, tá? Só entrar no link aí e ver direitinho. São 6 meses de acesso. Elivelton Silva, o melhor curso de português que já adquiri. Obrigado, viu, Oliveira? Muito obrigado mesmo, fico muito contente. Gente, obrigado a todos pela participação, tá? Então aí, num domingão, buscando o autoconhecimento. Se Deus quiser, todos vocês serão aprovados, mas é claro, tem que fazer o possível, tá? Tem como eu tirar 18 de 20, 20 de 20? Com certeza, só pega firme desde agora. Então vale a pena. O cronograma, muita gente me pede sugestão de cronograma. Gente, o cronograma ele tem que ser remodulado, readaptado conforme as suas necessidades. Por exemplo, você pode experimentar o que eu falo, experimente um cronograma por 40 dias, dando 2 horas de português por dia, né, com mais 1 hora dos outros assuntos, 1 hora de legislação, ou 1 hora de, sei lá, de, como fala? Legislação, literatura aí, matemática, raciocínio lógico matemático. Então, geralmente, os alunos estudam 3 horas por dia. Se eu fosse estudar a partir de agora, eu ia estudar 2 horas de português, 1 hora de legislação. No outro dia, 2 horas de raciocínio lógico matemático, mais 1 hora de outro assunto. Depois, 2 horas de português, mais 1 hora de outro assunto. No outro dia, 2 horas de raciocínio lógico matemático, mais 1 hora de outro assunto. Ia fazer esse cronograma por 40 dias, tá? Depois desses 40 dias, eu ia fazer um simulado. Fazer 1 ou 2 simulados. Com o feedback do meu simulado, eu ia remodular novamente o meu cronograma. Por exemplo, vamos supor que nesse cronograma eu acertei 8 ou 10 questões de português. Então eu ia aumentar minha carga horária de português, ou se eu errei muitas questões de raciocínio lógico matemático, eu ia aumentar a carga horária de raciocínio lógico matemático. Então é isso, o cronograma ele tem que ser sempre readaptado, reformulado. Tudo bem? Isso mesmo, ó. Sujeito passivo pega muita gente, muito mesmo. Sujeito, índice de determinação do sujeito, meu Deus, as funções, né? Partículas si. Gente, tranquilo, fique com Deus, grande abraço, espero ter ajudado todos vocês, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem lá pra mim no Instagram. No Instagram não, no WhatsApp, tá? No Instagram eu não consigo responder todas as mensagens, manda sempre no WhatsApp. É aluno meu? Manda no WhatsApp, não perca tempo não, tá joia? Fique com Deus, grande abraço, um bom início de semana para todos vocês, tá? Comecem a estudar amanhã, sempre quando der aí, logo cedo, quanto mais cedo melhor. Eu, por exemplo, sou bem mais produtivo na parte da manhã. Lorena Souza, obrigado, tamo junto. Todos vocês que participaram. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Tá joia? Grande abraço e